Ia-te perguntar acerca do teu fascínio com a cultura britânica, mas eu acho que já começaste a responder, né? Quando tu disseste que essa ideia de liberalismo clássico interessa-te. É por aí que tu conectas com a cultura britânica? Sim, é muito por aí, porque eu cresci a olhar para o Reino Unido como um país exemplo daquilo que eu queria que fosse Portugal, em termos políticos e também culturais. Sempre gostei muito do facto de ser um país muito agarrado à tradição. Eu sou monárquica e o Reino Unido também é muito é a monarquia mais famosa do mundo e a monarquia Nem parlamentar. sempre pelos meus motivos, mas sim. Não percebi, desculpa? Não, estava a dizer, a família real inglesa nem sempre é conhecida pelos meus motivos. E nem sempre é conhecida pelos melhores motivos, mas tem sido, é a monarquia mais antiga do mundo e a que tem mais impacto do que se passa na Sim, monarquia sim. britânica. Portanto, é ali um marco cultural muito grande. Mas pronto, é a minha sociedade, tem sido o meu modelo de sociedade ideal. Uma sociedade com uma monarquia constitucional, uma sociedade em que maioritariamente os conservadores têm estado no poder, embora ultimamente não tenham sido muito conservadores e os tenham levado à situação em que eles estão agora. É um país que tem seguido as suas regras, independentemente do que os outros acham, e isto é cultural, quer dizer, eles conduzem ao contrário, eles têm umas fichas elétricas que aquilo não lembra a ninguém, parecem pequenos pormenores, mas são muito reveladores daquilo que eles são enquanto nação. É uma nação que segue as regras deles e pronto. E quando determinaram que haviam de sair da União Europeia, e eu, como sou uma pessoa que não gosta da União Europeia, muito menos daquilo que se tem tornado, acho que o conceito está fadado a falhar, seja como for. E os britânicos perceberam isso e colocaram-se fora a tempo. E, portanto, eles continuam a seguir um bocadinho aquilo que eu sempre admirei, aquela lógica muito, muito soberanista, muito fazer as coisas à maneira deles. E depois é inevitável, duas das minhas referências políticas mais fortes são britânicas, que é o Churchill e a Margaret Thatcher. É por aí que eu me baseio, é isso que eu quero, são esses valores dessa sociedade e que essas pessoas trouxeram que eu gostava de ver replicados em Portugal e que é muito difícil, não é? Super desafiante. Um país que depende imenso da União Europeia, um país que rejeita completamente a monarquia ou qualquer tipo de tradicionalismo, um país em que maioritariamente foi os socialistas a estarem no governo e não conservadores, aliás nós não temos conservadores em Portugal, e portanto é isso. Eu estive a acompanhar, acho que foi ontem, no teu perfil no X, Ah. tu pareces estar descontente, mas podes-me corrigir se eu estiver enganado, pareces estar descontente pela maneira como o Elon Musk vê o Nigel Farage e como tende a elogiar o Tommy Robinson. Eu estou correto nesta análise ou como é que tu vês essa situação? É assim, a questão é mais. Como é que eu ia colocar isto? Eu empatizo muito com a questão do Tommy Robinson, acho que ela é inaceitável. É uma pessoa que foi colocada na prisão, na solitária, ainda por cima, por ter feito um documentário a expor a sua visão dos acontecimentos. E depois o tribunal manda-o não passar mais o documentário, ele desobedece essa questão porque acredita que está correto e agora parece todas as evidências que estão a vir à tona que demonstram que ele está correto e que já existiam aqueles grooming gangs, etc. Portanto, foi aqui uma luta entre a lei e a moral. Ele claramente seguiu a moral e colocaram-no na prisão por causa disso. O Nigel Farage não se quer colar a ele e eu gosto de fazer aqui uma comparação um bocadinho. Vamos trazer isto para Portugal. Nós nunca vemos o André Ventura a ter uma grande. E digo André Ventura porque é o partido de direita que nós poderíamos associar mais com a posição do Reform e que tem pretensões e hipóteses reais de crescer. Nós não vemos o André Ventura a colar-se muito aqui aos grupos mais à direita e que às vezes estão corretos em algumas coisas, puxam umas bandeiras corretas, mas maioritariamente também têm um historial muito controverso por trás. E isso é a questão do Tommy Robinson. Obviamente que ele está correto em relação a esta questão, mas eu consigo perceber perfeitamente que o Nigel Farage, na posição em que está, que quer crescer, não se queira associar àquilo muito diretamente. Também acho que ele poderia gerir a coisa de outra forma. Acho que era preferível explicar isto ao público e dizer, obviamente, que a prisão dele é errada, mas há muita coisa no historial dele ao qual eu não quero estar associado. Há pouco ele já colocou um tweet sobre isso. Mas ainda assim acho que o Elon Musk está aqui de certa forma a imiscuir-se numa situação que não lhe diz respeito. Eu compreendo que ele queira
e que seja um ativista e que queira que pessoas na situação do Tommy Robinson não estejam na prisão e sejam libertadas o mais rápido possível, mas ele não se pode imiscuir no jogo político, e ainda para mais ele deu ou vai dar uma doação ao Reform, e quando percebeu que a posição do líder e do partido não ia bem favoravelmente ao Tommy Robinson, ele decide mandar tudo ao ar e criar aqui uma divisão na única hipótese, que me parece, na única hipótese que os britânicos têm para alterar a sua situação, porque o sistema britânico, se as pessoas sabem ou não, é extremamente complicado de se entrar como deputado, quanto mais de se conseguir ter uma maioria nas constituições e ser primeiro-ministro. E, portanto, parece-me que o Elon Musk, quando questiona tudo, quando questiona o Farage como líder, que é uma pessoa que é mais ou menos inquestionável, e não é que eu acho que os líderes devam ser inquestionáveis, eu acho que há sempre espaço para os questionar, porque dentro dos partidos deve haver democracia, mas também acho que a equipa que está a ganhar não se mexe, e neste momento a equipa do Reform está a ganhar, está a crescer, e acho que foi assim uma coisa um bocadinho sem sentido, que colocou as pessoas de repente a questionarem tudo, que dividiu um eleitorado que já está dividido, que é importante perceber que o eleitorado do Reform são pessoas que vêm dos Conservatives, este eleitorado à direita continua a estar dividido entre estes dois partidos, ainda há alguns nos Lib Dems, e portanto pareceu-me assim uma coisa fraticida. Eu acho que podia ser uma coisa tratada à porta fechada, e acho que o próprio Elon Musk, como pessoa tão rica e ativista e tudo mais, podia ter-se chegado à frente e pagar uma defesa ao Toby Robinson, não sei. Eu até costumo dizer, chegava ao pé dos advogados do Assange, pagava uma defesa assim especializada naquele tipo de assuntos, em vez de estar ali a dividir uma sociedade que não é dele. E regra geral, deixei de estar satisfeita com as últimas ações que o Elon Musk tem tomado, como por exemplo, ele tem falado muito da questão, ainda hoje falou, da questão da Groenlândia, que querem a Groenlândia e acham que devíamos comprar a Groenlândia. Groenlândia é território dinamarquês, e acho que isso é muito desconfortável, e seria desconfortável também para nós se o Elon Musk andasse por aí. Então, querem comprar os Açores ou a Madeira? Acho que é um bocadinho uma falta de respeito. E se ele, enquanto ativista, enquanto dono do X, whatever, dono da Tesla, o que ele quisesse, moralmente era o que era ele dizer isto, mas como braço direito do Presidente dos Estados Unidos acho que lhe fica um bocadinho mal. E acho que está a roçar um bocadinho aquilo tudo do qual ele se tem afastado, que é de coisas tirânicas. Ele disse ontem, ele perguntou ontem, fez uma poll no Twitter a perguntar se os Estados Unidos deviam libertar o Reino Unido. Independentemente da situação do Reino Unido ser muito negativa, o que é que ele pretende? Ele quer entrar ali por dentro com canhões, com F-16, o que é que ele quer? Portanto, acho que, apesar do Elon Musk ter feito coisas muito boas para o avanço da humanidade e, obviamente, enquanto cidadão, pode e deve dar a sua opinião, acho que há aqui uma parte moral em que ele também deve perceber que a sua ação, neste momento, deve limitar-se, e não é coisa pouca, a permitir que as pessoas tenham uma plataforma livre, que é o X, em que podem dizer o que lhes apetece, e com essa liberdade de discurso que ele está a permitir e a facilitar, as pessoas vão ser livres para conseguir tomar as decisões mais acertadas para aquilo que são os seus países. E neste momento ele está a tentar entrar ali muito diretamente em algumas questões e a perder um bocadinho a noção. É a minha opinião, eu sei que isto não é uma opinião popular e que há muita gente mais liberal clássica e libertária que acha que ele pode e deve interferir porque o que se passa no Reino Unido é uma tirania e não sei o quê, mas deixemos os países serem livres.